Olá, olá a todos e a todas que já estão aí no quinto encontro, né, do Visões Urbanas 2020. Visões Urbanas 2020, a gente tem uma fala, uma frase, né, que define essa edição, que é a dança em paisagens possíveis, né? Então a tela hoje é um lugar onde a gente pode dançar dentro desse momento de pandemia que o mundo inteiro está vivendo. Oi, Lúcia. A gente está realizando Visões Urbanas esse ano em parceria com a Oficina Oswald de Andrade e a Secretaria Estadual de Cultura. É uma realização da Companhia Artesãos do Corpo e a gente está realizando esse encontro aqui no nosso estúdio, aqui na região da Santa Cecília, esse espaço que está fechado desde a pandemia, né, desde o início da pandemia, desde março, mas é um lugar onde a gente ensaia, onde a gente produz, e para a gente é uma alegria receber vocês e receber e realizar essa edição do festival a partir desse espaço, né, que ele venha em breve abrir novamente, receber as pessoas aqui ao vivo, para um café, para um abraço, para trocas, que eu acho que esse festival tá nos fazendo muito feliz com as trocas e os encontros que ele está possibilitando. A gente, nesse último encontro, né, que a gente deu o nome de Memórias e Trajetórias, e a gente está aqui com 3 grandes artistas, né, da cena paulistana, brasileira, da dança, a Cilola Cava, Maria Momenson e o Luiz Arrieta. É um grande prazer e uma honra para a gente receber vocês, para conversar, para trocar ideias. Eu vou passar a palavra para a Mirtes, que é a coordenadora artística do festival, e ela que vai conduzir essa bagunça, essa conversa, esse encontro gostoso com vocês. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e por estarem aqui para conversar. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma conversa informal com 3 mestres, né, da dança. E ontem eu encontrei com o elenco online, depois da live com a Meida e o Anton, e a gente ainda não tinha conseguido avaliar o quanto nós estamos tocados com esses 7 meses de isolamento, 7 meses fora do palco, 7 meses em que a gente não pode tocar nas pessoas, e isso para artistas é uma coisa muito difícil, muito difícil. A gente, ontem, no encontro que nós tivemos, nós mantemos encontros com a companhia 2 vezes por semana, mas ontem um assunto que nós sempre conversávamos é sobre como preparar a volta, né? Como vai ser preparar essa volta? E ontem nós nos deparamos com essa possibilidade de realizarmos como o SESC vem fazendo, né? Ele convida para o teatro e grava, ou então vai na casa da pessoa, né? E então a gente tomou esse choque, teve que tomar essa decisão, e foi assim no momento em que toda a companhia externou esse desejo de voltar para a cena. O nosso corpo está perdendo prontidão. Então, eu queria começar conversando com vocês como que está essa situação para vocês e até que ponto o online nos satisfaz ou não nessa questão da comunicação com as pessoas, de perceber o clima, a atmosfera da plateia, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês estão vendo como estão passando por esse momento, como
como vocês estão pensando essa volta também. É isso, é uma conversa informal, tá? Se quiser, se a Momes quiser começar. Não sei, eu acho que eu, particularmente, estou vindo de um processo de problemas de saúde e tal, não sei o que durou mais ou menos uns 2 anos, aí começou a pandemia e emendou uma coisa na outra, então, de uma certa maneira, eu já estava retirada de circulação. Mas eu acho que o sentido desse estar se retirando, ele significa não estar se retirando, mas um estar se recompondo, se reconectando de uma outra maneira. A gente está naquela fase em que nós já absorvemos tantas coisas e essa onda de para dentro e para fora já não é mais uma questão de opção, ela é um fato, né? E esse fato, ele vem para a gente como uma realidade. Assim como nós começamos a pandemia vai acabar também de uma maneira que nós não sabemos como é. Assim como nós não sabíamos como é esse começo, como era esse começo, né, desde sempre. Eu sei lá. Eu estou como todo mundo, sem saber nada. E Silô? Ixi. Seu microfone está fechado, Silô. Pronto. Ok. Se a pandemia já foi uma surpresa na nossa vida, eu fui duplamente surpreendida porque eu tinha acabado de chegar em Penápolis e 2 dias depois foi decretado o estado de pandemia. Eu tinha ido para ficar lá uma semana, então não levei um livro, não levei nada. E fiquei lá, fiquei presa, me senti presa lá. Então, porque não tinha, já não circulava mais nenhum ônibus, não tinha como voltar para São Paulo, eu estou proibida de dirigir 500 quilômetros pelo meu médico há muitos anos, eu não tenho mais condições físicas de aguentar esse tranco. Então, foi uma coisa muito aflitiva. Eu tinha acabado de dar a primeira aula presencial para os meus alunos do curso de Laban Arte do Movimento no Brincar e na Arte. Eu fui para ficar uma semana e voltar para preparar a segunda aula para tocar o trabalho com eles. Bom, fiquei lá. Eu tinha apenas um iPad que começou a esquentar, então eu estava praticamente sem comunicação com nada. Foi uma coisa muito desesperadora. Foi tão aflitivo que eu caí, levei um tombo, ninguém me pergunta como é que foi, que eu não fiz nada. Eu simplesmente fui para trás e caí com tudo e fiquei uns 20 dias praticamente sem conseguir me movimentar. Fraturei a mão e, graças à minha mão, eu estou aqui conversando com vocês, porque senão eu teria batido a base do occipital na quina do muro. E aí, miau, né? Não tinha sobrado para contar mais nada. Bom, então foi essa história. E eu comecei a me comunicar com os meus alunos por e-mail. Eu passava um e-mail, que eu sou muito ruim nisso, e eu levava meia hora para mandar o e-mail, e eu mal conseguia segurar o iPad, porque ele esquentava tanto que eu falei, essa coisa aqui vai explodir. Bom, então foi uma coisa muito difícil, muito angustiante, e o que me salvou é que a casa onde eu moro, lá em Penápolis, tem mais quintal
do que casa. Então, eu ia arrancar mato na mão no jardim, que era o que me ajudava a me acalmar, arrancar mato. Bom, depois de 2 meses lá, nessa situação, eu consegui voltar para São Paulo em segurança. E aí a coisa mudou de figura, porque o Instituto SEDES, onde eu dou esse curso, abriu um Google Meet para os professores poderem dar aula. Só que eu jamais tinha imaginado em dar o meu curso online. E eu me comuniquei com a diretora que fazia a interlocução comigo e falei, olha, Betânia, eu vou suspender o curso, porque como é que eu vou dar um curso que é na base do brincar, do movimento lúdico, todo experiencial, como é que eu vou fazer? E ela foi me segurando, e no fim o curso continuou do modo como foi possível, e eu fiz algumas descobertas muito legais, porque no começo, antes de eu ter o Google Meet para aula em grupo, eu estava me comunicando individualmente pelo Skype com os alunos, um de cada vez. E eu descobri que foi fantástico, porque eu podia dar uma aula personalizada conforme as necessidades de entendimento dos conceitos labanianos em jogo. Então, eu comecei a achar muito legal, muito divertido essas aulas personalizadas, né? E depois, foi em maio, eu consegui dar a minha primeira aula grupal. E aconteceu uma coisa estranhíssima. Eu, pessoalmente, para cuidar de coisas da minha vida pessoal, sou uma pessoa muito tímida, nem eu entendo como é que isso acontece assim. Eu só não sou tímida quando eu estou falando do meu trabalho e de outras coisas que não têm a ver exatamente comigo como pessoa. E nessa primeira aula em grupo, eu senti uma timidez, um constrangimento que não sabia explicar de onde vinha. E eu pensava aqui comigo na minha sala, né? Eu tenho que ir do jeito que eu estou, porque não tem outro jeito, só tem esse jeito, constrangido, tímido, a voz quase nem saía de tanta timidez. E aí eu falei, eu olhei aqui para todas aquelas figurinhas, eram 8 alunos na tela, e eu pensei, bom, parece que eles não estão incomodados com a minha timidez. E vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim. Então, tá. Então, eu fui com aquela timidez, com aquele constrangimento. Mal e mal eu conseguia lembrar de um assunto que eu trabalho com ele há 50 anos, mas foi indo. E, enfim. E aí falei, vamos ver como é que vai ser. As aulas são mensais, né? Eu falei, vamos ver o que vai acontecer na segunda aula. Então, isso foi uma surpresa, essas 2 surpresas muito grandes. Primeiro, o prazer das aulas individuais, experienciais, conceituais, tudo junto, como mando figurino. E essa aula em grupo, estranhíssima. A segunda aula, eu estava só tímida, eu não estava mais constrangida. E na terceira aula, eu já estava me divertindo junto com todo mundo, né? Então, foi isso. Como eu sou, por natureza, muito bicho do mato, do ponto de vista pessoal, o isolamento sanitário, para mim, foi muito confortável. Eu me sentia ótima de ter que ficar na minha casa, de não ter que ir para lugar nenhum. Eu não tinha que ir no cinema, não tinha que ver nenhum espetáculo, nada. E os meus vizinhos faziam compras para mim, porque, como eu sou de um grupo de risco, naquele começo era melhor não pôr o focinho para fora de casa, era melhor ficar quietinha aqui. Então, foi indo. Aí, faz uns 2 meses já, eu comecei a ir para a rua.
E há um mês atrás eu resolvi sair de noite aqui no meu bairro. Tudo aqui no meu bairro. Quando eu cheguei na calçada, que eu olhei para cima e eu pude ver o céu e a lua, que aqui do meu apartamento é muito limitado, eu me sentia um ET, indo daqui na padaria, na esquina da Estados Unidos com a Oscar Freire, era tudo outro mundo. Eram 21h30. Na verdade, eu saí para tomar um sorvete, eu cheguei na sorveteria, estava fechada, a Oscar Freire estava deserta, só tinha sacos de lixo na calçada. Então, foi um estado de encantamento com uma coisa. Então, isso foi quando nós estamos em outubro, setembro, meados de setembro. E eu, desde fevereiro, que eu não saía à noite aqui no pedaço. Então, foi assim. E isso de poder ficar em casa, lendo, estudando. Comecei a ler livros que eu comprei há 20 e tantos anos atrás e descobri umas coisas maravilhosas que eu tinha aqui. E aí, o grande bônus foi que o grupo de improvisação de movimentos que a gente tem em homenagem à Dona Maria Dushnes, uma pessoa do grupo falou, vamos nos reunir, vamos dançar online, porque eu estava tão passada que eu nem a ideia eu consegui ter. Então, a partir daí, nós começamos a nos reunir, nós também nos reunimos uma vez por mês para dançar online. E ficou uma coisa muito divertida, porque nós tentamos umas comunicações de um quadradinho para o outro, umas coisas davam certo, outras não davam. E, no fim, virou assim uma grande festa por conta da alegria que nós sentíamos de estarmos juntos e nos vendo. Então, o fato de ser chapado na tela não tinha mais importância. Então, continuamos nos reunindo uma vez por mês, né? E assim que for possível, nós já combinamos que nós vamos voltar a dançar presencialmente. Eu já criei um tema de movimentos que nós vamos usar uns impedimentos de toque, de que tem 1,5 metro entre uma pessoa e outra, e virou tudo uma grande brincadeira. A gente mais tem brincado, na verdade, entre nós, nas comunicações de tela, do que dançado propriamente dito. Eu, pelo menos, né, que já tenho grandes limitações para movimento. As pessoas não, elas têm dançado para valer. Eu tenho mais feito uma grande farra, uma grande brincadeira. Então, assim, nesse momento, é isso. É isso. Legal, Cilu. Muito bom. Luiz também tem histórias engraçadas, né, Luiz, para contar. Opa, boa tarde. Sim, como estão todos? Muito prazer de estar aqui, de ter sido convidado para este encontro com estas duas amigas, a Siló e a Maria. Muito obrigado. E tem um pouco do que elas comentam na minha história também. Eu moro só e pensei que ficar só todo esse tempo seria uma coisa, uma continuação do que eu já era, mas é diferente. Sem dúvida é uma coisa diferente. A gente percebe que este não é um isolamento, não é ficar em casa por uma escolha, e sim por uma imposição, por uma persuasão e até por medo, principalmente, né? Eu costumo bastante dançar em casa, sempre, antes da quarentena, e gosto de dançar no escuro. Então, danço mais com as mãos, tocando as paredes para saber onde estão, e os móveis, e que é uma maneira de eu perceber o espaço. Eu acho que é o que mais sempre gostei
da atividade esta da dança é a percepção do espaço. O escuro me ajuda bastante a não sentir, a ouvir o espaço falar, né? Mas ainda teve a sorte nesse período de que o SESC, nesse evento que ele estava realizando, SESC em casa, né? SESC ao vivo, eu fui convidado e aí então foi ótimo porque fizemos uma apresentação em casa, logicamente teve que ser com a luz acesa, senão não dava para ser transmitido. E no fundo fiz um pouco do que sempre faço aqui em casa. E eu estava, agora fico pensando no que falou a Mirtes no início, quando o grupo comentou como que a gente voltava, né? Como que a gente volta novamente para... A gente, eu acho que não volta. Se a gente pensa em voltar como o retorno a um lugar conhecido. A gente vai a ir a outro lugar que a gente não percebeu antes. Mesmo quando estejamos no palco. A gente vai entrar de uma maneira diferente. Porque nós, em todo este tempo, eu acho que sofrimos modificações fortes e grandes. Espero, né? Porque senão será um tempo jogado fora. Me lembra um pouco quando bailarino, nós mesmos, né? Alguém se machuca e a pessoa tem que ficar 1, 2 meses, às vezes ou mais, fora do trabalho da dança. E ela repete o tempo inteiro, não vejo a hora de voltar, a saudade de como era antes. A gente não volta como era antes. No caso de um machucado, a gente volta a outra pessoa. E na medida em que a gente queira voltar como era antes, a gente vai se deparar o tempo inteiro com um choque contra uma falta de realidade. Porque não somos como éramos antes. A gente é outra coisa. É quase um ano. Nós não podemos voltar como éramos antes. A minha cara tem mais rugas que antes. Por que eu vou voltar como era? Tenho mais cabelos brancos do que o ano passado. Então, de alguma maneira, não posso voltar como era antes e, no fundo, não quero voltar como era antes. Eu não sei se estava muito feliz como era antes. Eu não sei como é depois. Por agora, estou aqui, eu saio bastante. Eu não demorei tanto como a Siló em sair. Eu já, depois de 1 mês e meio, 2... porque este período foi muito interessante para perceber, aprender e descobrir coisas que eu não sabia ou não queria saber. A partir do momento em que se deu o toque de recolher, ou seja, o início da quarentena, em um mesmo dia eu fiquei sabendo que eu era velho. Que antes eu digamos, não assumia possivelmente. Eu fiquei sabendo porque um monte de vizinhos extremamente carinhosos e atentos ligaram para mim no prédio para se colocar à disposição para ver o que eu precisava. Ou seja, eles pegaram a lista do condomínio e fizeram a conta, né? E eles viram que eu fazia parte daquele grupo. Aliás, teve um monte de gente se colocando à disposição. Meu vizinho de cima, meu vizinho de baixo, outro da outra ala, enfim, uma maravilha. Estou sendo sempre muito bem atendido. Com tudo, a gente que se prontifica para fazer compra, para fazer algo para mim. Comida! Tem dias que tive serviço de quarto de hotel 5 estrelas. Extremamente bem atendido e cuidado e muito abraçado carinhosamente. Então, também isso me fez um lucro perceber que já pertenço aos velhos.
Não é que não sabia, a gente não queria ver, né? Mas é um período muito especial, que por momentos nos irrita muito, por outros momentos a gente não pode dizer que na minha época, quando eu vivi no planeta Terra, não passava nada. Não, passou. Teremos para contar para nossos netos interplanetários. Teremos que contar aqui também. Teve um dia que nós nos falamos, né, Luiz, por telefone, e você falou, Mirtes, a gente não pode ficar em casa desse jeito, né? Daí você contou uma história da sua amiga que saiu, né? Uma pessoa super atlética e ela foi até a padaria e se sentiu mal, enfim, né? E você falava, a gente não pode ficar em casa desse jeito, né? Nós tivemos essa conversa já faz uns 2 meses atrás, né? Sim. A primeira vez que eu saí, digamos assim, que foi mais ou menos depois de 1 mês e meio, um pouco mais, que achei que tinha que sair, né? Que vai ficar aqui? E, nossa, a gente tem a sensação de que está aprendendo a caminhar por primeira vez. Tem o lado mecânico, verdadeiramente, mas não era isso exatamente. Parece ser que você, por primeira vez, está pisando na calçada, na rua, uma mistura de insegurança, de medo, de paranoia. Era eu e uma bola de paranoia em volta, andando pela rua. Todos os olhinhos, né, das pessoas, desconfiados, solitários, extremamente frágeis, nos mostrando a todos. É um momento muito importante que estamos atravessando, que a gente não tem condições de saber tirar proveito dele. Em geral, a gente tira proveito depois que passa um tempo, e quando volta a vista para trás e pode reconsiderar coisas. Mas estamos passando por um momento muito importante interiormente de cada pessoa. E com um mundo paralelo, especialmente aqui no Brasil, com um mundo paralelo que nos acompanha, que você não sabe se estamos vivendo uma historieta de folhetim, um conto de fadas, ou um dia das bruxas no mau sentido, né? Então, toda esta situação ainda, eu levo fé que vamos tirar algo de maravilhoso de tudo isso. Muito obrigado, Luiz, Maria, Silô, pelas primeiras falas aí, muito importante, né? Também ouvir vocês como cidadãos, como pessoas e como artistas, né? Como vocês se sentiram nesse período, como foi essa aventura de passar por isso. A gente ainda está passando, né? E o encontro fala de memórias e trajetórias, também abriu um espaço para cada um de vocês falar um pouquinho, né, para as pessoas que não conhecem o trabalho de vocês, um pouquinho desse percurso. Também lembrando que os 3 têm uma ligação forte com o Festival Visões Urbanas. Inclusive, eu sempre conto, Momenson, para as pessoas que entram na companhia ou que estão... eu estou dando alguma aula, que você, há muito tempo atrás, eu comecei a me interessar também pela rua por ver os trabalhos que você fazia. Eu lembro particularmente de um que você fez na igreja aqui na Consolação, que era uma igreja que estava precisando de restauro, e eu achei aquilo super lindo. Depois você deu aula de Laban. Então, com cada um de vocês, eu tenho uma ligação afetiva, né?
com a Silô, com o trabalho inesquecível que ela apresentou no festival, mesmo com o dedo quebrado. E o Luiz, né? O Luiz, você era banca no Ismael Giesel quando eu fazia os exames, né? E a gente guardava assim uma memória de uma pessoa muito gentil. Você chegava na banca, porque o Ismael e a Iocos, eles não tinham muita, né? Eles, quando tinham que falar alguma coisa que você fez de errado, não tinha muito merci, mas você sempre foi uma pessoa educada, né? Uma pessoa fina. Então, com cada um de vocês, eu tenho esse carinho, né? Eu queria aproveitar esse momento para falar. Embora a gente tenha a mesma idade, eu comecei na dança pequena, depois eu parei e depois eu retornei. Mas quando eu retornei, já estava bem adulta, né? Então, é isso, né? Acho legal vocês falarem dessa trajetória também, né? Podemos seguir o mesmo... Oi, pode, Luiz? Você sabe que me aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ontem eu pensava assim, o Amirtes e, sei lá, o Ederson tinham combinado, a gente conversaria amanhã sobre alguns pontos e ficamos sempre muito dispostos ao papo que eles vão a propor e tudo isso. E eu sabia que este encontro tinha um nome. E eu me lembrava muito da palavra trajetória, mas, olha como eu digo, eu não conseguia me lembrar da outra palavra. Depois aí eu fui procurar no telefone e vi, e eu acho muito significativo que eu não me lembrava da palavra memória. Sobretudo porque, para mim, a palavra memória tem um peso muito grande até na minha maneira, no meu processo de aprendizagem da dança. Sempre entendi essa aprendizagem como um despertar de uma memória. Desde pequeno, mesmo sem pensar em algum dia fazer alguma coisa num palco, eu já fazia apresentações, organizava espetáculos, todo de maneira grandiosa, sempre. Sempre fiz isso com a sensação de estar lembrando de algo que eu sei. Estou tomando cuidado para colocar as palavras para não querer passar uma ideia ni de arrogância, ni de fanfarroneria, todo o contrário. Eu simplesmente continuo até hoje me lembrando de algo que eu sei. Quando eu, por exemplo, começo a fazer um projeto de um trabalho, uma montagem junto com uma companhia, isso me ajuda, esta conversa que nós estamos tendo, me tem ajudado a perceber essas coisas, né? Até porque, pelo fato de morar só e falar bastante sozinho, muito também, mas não é o mesmo que falar com outros. E quando falamos com outros, a gente aprende. Dizem que os monges, sobretudo na Idade Média, um dos motivos por que eles rezam assim é porque quando você coloca as mãos assim, o que você fala ecoa nas mãos e ele volta para você e você escuta. Então você diz uma coisa e você diz uma oração e você está ouvindo. Você cria isto para se ouvir a si próprio. E eu tenho o tempo inteiro e cada vez mais a sensação de uma lembrança, de estar lembrando.
mas não de ter uma vaga lembrança, uma lembrança extremamente precisa. É difícil de dizer como funciona isto, porque não é uma lembrança que eu lembro e enxergo a priori. É uma lembrança que eu enxergo exatamente no momento em que estou acontecendo ela. Quando eu me programo para fazer um trabalho, eu não sento a trabalhar com partitura ou com a música procurando algo. Eu percebo que estou simplesmente lembrando. Cheguei a pensar que possivelmente o fato de ficar sem a luz acesa me ajuda a distrair-me menos. Então, essa ideia da lembrança fica o tempo inteiro mais fácil. Praticamente todo o que fui aprendendo durante todos os anos que me dedico à dança, eu não comecei tão cedo como você, minha filha. Eu comecei com 21 para 22 anos, concretamente, né, a fazer aula de balé. Eu sempre tenho recebido as orientações dos professores, dos coreógrafos, dos diretores, como uma ajuda à minha lembrança. É curioso até para mim. Imagino que possivelmente muita gente tenha esse tipo de percepção também que eu tenho. E paralelamente com isso, algo que também eu não posso nomear, eu não posso dizer que é, mas alguma coisa se encarrega de me colocar exatamente na frente das pessoas exatas nos momentos necessários para me ajudar a lembrar. É como que existe como uma programação muito clara e lamentavelmente agora já mais velho, percebo que teria que ter me entregado a ela muito mais destemidamente antes, porque ela está sempre aí, ela está o tempo inteiro, esse conjunto de presenças que me ajudam a lembrar. Eu não sei se está parecendo um papo meio estranho tudo isso. Não, muito foi lindo. Lindo depoimento, Luiz. Lindo. Né? Se entregar, né, a isso, a gente... Nossa, é muito lindo. E você sabe que, também, curiosamente por isso tem feito que eu passasse a entender não só a dança, sino praticamente todas as atividades que se realizam na vida por todas as pessoas, como atividades que a gente precisa primeiro realizá-las, e realizá-las muito bem, para depois passar a estudá-las. Isto pode parecer um absurdo, mas acha, por exemplo, que uma pessoa que vai estudar medicina, primeiro ela deve curar pessoas e depois estudar medicina. Que maravilha. Uma dança é mais ou menos isso. Quem se dirige à dança, essa pessoa, primeiramente, ela dança, ela sabe dançar. Depois ela se dedica a estudar, possivelmente até para organizar de uma maneira melhor todo esse saber. Saber é um verbo que vem da palavra sabor, saborear. Saber significa ter sentido o sabor de algo, né? Saber. Que é diferente a conhecer, ou é diferente a informar-se, né? E voltando à palavra memória, que me chamou tanto e me causou tanta graça que eu tinha esquecido justo da palavra memória, é porque a memória
a palavra memória tem ficado muito próxima de mim nos últimos anos, principalmente quando tenho que responder a colocações como, por exemplo, é necessário mudar, que todo seja para frente, e que sempre me traz como a melhor explicação a famosa história da mitologia grega, que é o nascimento das musas. As musas, que parece ser que eram 9 musas, uma delas da dança, Terpsícore, as musas são a inspiração de algo novo, né? Mas, curiosamente, as musas eram filhas de Zeus e de Memória. Eu posso entender que só posso ter uma inspiração de algo novo sempre que eu lembre da minha mãe. Sempre que lembre que sou filho dessa memória. E, nesse sentido, até usamos hoje em dia bastante mal algumas palavras, porque, por exemplo, o lugar onde as musas se encontravam para produzir essas novas maneiras de sentir. E olha que curioso, as musas poderiam ser da ciência, da palavra, do canto, da música, da dança. Não existia preconceito nem diferenças. Diferenças, sim, mas não existia, digamos, ideia de separação entre ciência, artes, culturas. E elas conviviam em um espaço onde elas produziam toda essa maravilha de novas percepções. Esse espaço se chama Museum de Musa, que é de onde vem a palavra museu de hoje. Hoje em dia usamos a palavra museu como um lugar onde se depositam coisas feitas no passado e mortas. Tanto que a gente diz, é uma peça de museu, né? Mas a palavra museu vem de o lugar onde as musas produzem o que tanto fazem através das atividades. E tudo isto para ver o quanto engraçado me pareceu esquecer-me da memória. Esquecer-me da memória é quase o nome de um bolero. Isso aí. Você acha, Luiz, que essa percepção a gente só alcança quando a gente já passou, né, por uma boa, então voltando, já cumpriu uma trajetória? Será que os jovens eles têm acesso a essa percepção de que já está tudo ali em nós, né? Já está, já é. Será que é um privilégio, então, da idade de ter cumprido uma trajetória e só então descobrir, puxa, mas está tudo ali sempre, né? Olha, voltando a essa percepção que eu tenho dessa memória, eu também não sei muito como definir essa trajetória, porque aparentemente trajetória seria algo como algo para frente, como um caminho a traçar. Mas a memória que eu falo é uma memória que é para dentro, não é uma memória para fora. Evidentemente, somos tão infinitos para dentro quanto para fora. Mas essa memória interna é a que me faz sentir a ideia de percurso. Eu sei que normalmente percurso a gente diria não, porque eu fiz isto, porque eu fiz aquilo, porque eu estarei aqui, porque fiz tanta obras, porque ganhei aquele prêmio. Isso poderia ser considerado uma ideia de percurso. Também pode ser, sim, sem dúvida. Mas eu
se eu tivesse que resumir toda esta ideia de estar, é mais ou menos aquilo que você falou quando eu comecei a falar, é a possibilidade de estar presente a todo momento no que estamos fazendo, é o que nos mantém presentes nessa memória. Possivelmente a principal indicação em qualquer aula de dança e de movimento, em qualquer aula de arte, estar presente. A partir de estar presente é possível qualquer outra conexão com o resto, né? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Luiz. Antes de passar a palavra para a Maria, durante os encontros aqui, a gente, desde o primeiro encontro, né, que a gente falou de divisões periféricas, de grupos que estão nas periferias, não só de São Paulo, mas nas periferias do Brasil e do mundo. A gente falou sobre tecnologia e acessibilidade. Enfim, todos os encontros, a gente trouxe muito a questão da invisibilidade, né? E aí, conversando com a Maria para a gente organizar esse encontro, né? A Maria falou assim, eu preciso mostrar algumas imagens do meu trabalho, porque talvez as pessoas não conheçam. E aí a gente falando sobre isso, né? Como uma trajetória de uma artista tão importante para a cena da cidade de São Paulo, você tem essa percepção, né? Queria que você, nessa sua fala, né, trouxesse também esse lugar da invisibilidade, não só de quem está começando, mas também de quem tem um percurso e sente sente isso, né? De ter que sempre estar reafirmando a sua trajetória, o seu percurso para as novas gerações e até para os parceiros que estão no mesmo barco que você. Então, passar para a Maria para falar sobre essa trajetória e também a tua fala me tocou muito quando você falou, preciso mostrar para as pessoas conhecerem. E quem não conhece deve conhecer e precisa conhecer o trabalho da Maria. Obrigada, gente. Vocês, eu fiquei muito honrada de estar aqui nesse encontro com uma pessoa como Luiz Arrieta, Silô, que são pessoas assim que sempre têm uma palavra doação, né? Generosidade e eu adoro as postagens da Silô, elas me deixam assim super ligada em coisas legais, coisas bonitas. Quase todo dia ela tem umas 3, 4 lindas para a gente ver, né? Mas eu sinto que o Arrieta, ele deu para mim, nessa sua fala, uma coisa muito importante, que é lembrar como é que eu comecei a trabalhar com dança. Eu me lembro, em 78, eu estava grávida de 3 meses, e eu fui para o Festival Internacional de Dança de Salvador. E eu dancei uma música absurdamente moderna, que era Joe Coltrane, Om, de Joe Coltrane. É uma música louquíssima, e eu participava de grupos de meditação dinâmica do Rajneesh, então eu girava de uma maneira assim formidável, era uma coisa muito prazerosa. E eu girei durante 15 minutos com essa música doida do Coltrane, e a plateia me vaiou do começo ao fim. E eu era uma pessoa assim, eu tinha essa memória de alguma coisa que eu precisava entrar em contato e falar sobre, e eu meio que era cega ao que era dança, o que não era dança. Eu me lembro que a Mara Borba, que estava nesse festival também, ela falou, mas de onde você é? Eu nunca vi você. Eu não sei de onde que eu sou. Eu sei que vinha essa necessidade de fazer coisas, né? E como o Luiz falou muito bem, depois que a gente faz e vai
para frente, lembrando, e a grande sabedoria, que no meu caso foi a grande sabedoria, foi conseguir ver os outros trabalhos, porque eu era muito centrada em mim mesma. A Marister Stockler, né? Ela morava na Bahia naquela época. Ela veio depois do espetáculo, falou, nossa, coisa incrível. Mas era assim, não sei de onde saía. Por que eu ia pegar Coltrane, aquela loucura dessa música que, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, o Om, é maravilhosa, maravilhosa. Eu senti essa necessidade de mostrar algumas cenas de trabalhos que eu fiz com um grupo, que é o Minique Mondó, do qual a Dani Boni está aqui, né, que é uma menina que dançou comigo. Eu queria agradecer o Paulo Petrella, que foi, durante muito tempo, uma pessoa que esteve ao meu lado, junto com o Márcio Marques. Não, o Paulo é da dança, o Márcio é do vídeo, mas a gente fez muita coisa junto. E eu gostaria de mostrar um pouquinho, só para ilustrar, para vocês entenderem um pouco por que eu tinha essa obsessão pelo espaço, a transformação do espaço, a energia que vai fluindo entre as pessoas. Posso colocar um pouquinho? A Ana Célia está aqui junto comigo, me ajudando. Senão não seria capaz. É só ir passando agora, né? Não, deixa que eu... Tá. Esse aqui é um trabalho que aconteceu na Mazzaropi. A gente ganhou fomento e nós, num primeiro momento, estaríamos na oficina Mazzaropi, depois estaríamos na oficina Oswald de Andrade, e depois a montagem mesmo foi para a sala, o porão do Centro Cultural, né? E aqui, por exemplo, é na estação de trem. Então, a gente fez todo esse caminho da estação do Brás até a Luz, para chegar no Centro Cultural Vergueiro, aqui no porão, quando ele ainda não tinha mais divisórias, né? Não tinha aquele monte de divisórias, e montamos o Polissemos, né? Que na verdade é Políssimos, né? Mas Polissemos, né? Somos nós que moramos na cidade e que somos esse absurdo de seres. Ó, aqui Paulo Petrella, Susana Schmidt. Ai, meu Deus, esqueço os nomes. Aqui eu tinha uma Big Bang Band com o... Ai. Esqueço os nomes. Esse aqui já é de uma outra fase, que é a primeira fase, né, com o Minique Mondó, que é o oikos, metóicos e prototipos. Oikos quer dizer casa, em grego, e, na verdade, a gente estava trabalhando com a ideia do Minotauro. O Minotauro que mora nos subterrâneos de Creta, e que é uma maneira que o rei fez para esconder o pecado da mulher dele, que ela namorou com um touro, e do touro, e desse namoro nasceu o Minotauro, que é metade homem, né?
A da cabeça para baixo é homem e da cabeça para cima é um touro. Ou seja, uma inversão da racionalidade, né? E ele é um pobre do infeliz, tadinho do Minotauro, preso lá dentro, nunca pode ver ninguém. E aqui, então, era a Ariadne, com o personagem que leva o fio, né? E o fio, então, são esses tubos de plástico. Aqui Meu Deus, por que tem que sumir o nome dele agora? É Sérgio alguma coisa, Maria. Sérgio Vilafranca. Isso. E aqui é o Dario, que na outra montagem foi o Poseidon, que ele tinha uma voz de baixo tenor maravilhosa. Paulo. Essas imagens são da Casa Mário de Andrade. Ali, Metóicos, então, que é aquele que mora na casa do outro, em grego, né? Aqui é o Sérgio Vilafranca, Gessé, o Klaus, aqui aquela esfera com Reuter, que o Sérgio Vilafranca é um aluno dele, né? Aqui, então, é o porão, de novo, que novamente eu tenho que agradecer ao Sebastião Milaré, porque ele é quem cediu o porão para mim. Um grande amigo, saudade. Então, aqui é a história do Minotauro, né? Teseu, Dionísio, né? Porque o Dionísio é que fica com a Ariadne no final. Essa seria a Ariadne. Esse é o Minotauro. Era um grupo muito corajoso. E aqui o Prototipos, que é o último, né? Então, dessa sequência, dessa trilogia, que nós invadimos a Galeria Olido, todos os andares, desde como chama, do saguão de entrada, o primeiro andar, as salas e o teatro. Então, a gente, depois disso, meu Deus do céu, ela que está cuidando lá do CRD agora, a Sula, ela fugia de mim, porque como ela deixou eu usar a galeria inteira, e eu usei, aí ela, meu Deus do céu, depois daquilo ela disse, nunca mais. Por quê? Porque as portas ficavam abertas e mais ou menos uma média de umas 2.000 pessoas foram ver essa dança. E a gente fazia uma coisa cíclica, então cada vez ficava mais intensa, mais intensa. E demorou tipo umas 9 horas, né? Foi uma das maiores coisas que eu já fiz. Porque eu sou meio megalomaníaca. Então, por exemplo, teve os encontros Laban, eu me sentia uma espécie de Diaghilev, porque eu convidava todo mundo que eu encontrasse que falasse que fazia Laban, eu não queria nem saber se era uma linha contrária da outra. Então, tinha essa riqueza, e eu me sentia uma Diaghilev, né? Totalmente Diaghilev. Aqui nos vestidos, que é sobre o casamento, né? E bem na linha Dona Maria, eu usava o que havia de mais radical em termos de música, né? Por exemplo, Oikos é Pierre Henry com Orfeu, né? Então, eu tinha uma coisa de ir buscar lá no fundo
algumas referências que as pessoas não costumavam usar, né? Isso aqui foi feito no Teatro João Caetano. Ao invés de a gente colocar o público sentadinho na plateia, então o poço da orquestra era aberto, as cenas aconteciam lá, aconteciam no hall, sempre com essa ideia de estar explorando possibilidades novas de cada espaço, né? Aqui, tá vendo o porão, o poço da orquestra? A gente usava aqui nessa cena danças barrocas, né? Que a Mariana Monteiro deu uma oficina para a gente. Então, e esse aqui é o oco, que foi o último trabalho, que é o oco baseado nas três ecologias do Guattari. Essa ideia de que, então, a primeira ecologia deveria ser a que se refere ao ser humano e à sua ética, né? E o vazio que nós somos. Que também foi na Galeria Olido, mas aí a Sula não deixou a gente usar tudo. Ela só deixou a gente usar a entradinha lá da galeria e o primeiro andar. O resto ela bloqueou. Dá saudades de estar na prática, mas ao mesmo tempo também essas pessoas todas, cada uma foi desenvolvendo seu trabalho, tá todo mundo aí bonito, vivo, saudável, fazendo coisas legais. E cada momento é um momento, né? Essa questão da sexualidade que a gente coloca aqui, a gente foi parar numa loja de artigos eróticos, assim, tinha esse negócio aqui e tinha uma outra mulher inflável. E é realmente, né? Imagina você viver numa situação de civilização onde você copula com um pedaço de plástico. Né? Então. E pronto. Eu achei legal mostrar isso, porque o meu caminho não é linear. Eu não fui da dança clássica para a dança contemporânea. Eu já era contemporânea, né? Então, lá com Dona Maria, quando eu caí lá, eu me senti assim, em mar aberto, com toda a confiança, como se eu fosse um grande golfinho e eu pudesse me lançar sem me perguntar nada. E aí, como eu tinha essa mania de grandeza, eu não cabia dentro dos teatros, eu tinha que ficar fazendo coisas enormes, mobilizando muita gente. E foi muito, muito bom, muita gente legal encontrando no caminho. Obrigada pela oportunidade, gente. A Maria Dushnes foi a pessoa que começou, não sei se vocês quisessem falar um pouco dela, né? Não sei se todos conhecem Maria Dushnes. Eu acho que as pessoas, naturalmente, não vão conhecer porque ela não está mais aqui entre a gente, né? Mas o resultado do que ela
promoveu em termos de liberdade de pensamento, principalmente, eu acho que isso fica, mesmo que não se identifique enquanto uma coisa, uma qualidade dela, né? Porque, na verdade, não é uma qualidade dela, é uma qualidade do ser humano, e alguns seres humanos conseguem despertar isso em outras pessoas. E aí, e ela especialmente tinha essa virtude, essa qualidade. Mas a Silô pode falar muito melhor do que eu sobre ela. Obrigada, Maria. Muito obrigada. E Silô? Essas 2 últimas semanas, quando eu pensava nesse momento que nós estamos vivendo agora juntos, especialmente essas 2 últimas semanas, eu fiquei vivendo um filme em que eu estava no filme, era eu mesma que projetava o filme, e esse filme acontecia na década de 50, em Penápolis, 500 quilômetros de São Paulo, quando eu tinha de 6 para 7 anos, e é a partir dessa idade que eu lembro de mim como existente. E imaginem dá quanto tempo isso? Imagina, 1951, 52 até 60, eu tinha o privilégio de ter uma avó camponesa que era botânica e bióloga prática. Ela fazia cirurgia em animais e salvava, ela fazia cirurgia em roseiras, enxertos, né? Colocar rosas. Ela tinha um jardim de rosas que vinha gente de outras cidades para conhecer. Fora todas as árvores frutíferas e outros bichos que ela cuidava. E ela nunca me ensinou nada. Ou seja, uma pessoa muito rara. Ela nunca disse, vem aqui que eu quero te ensinar uma coisa. Mas ela me deixou participar de tudo que ela fez naquele quintal, que era uma coisa enorme. Para a proporção do meu tamanho, nos 7, 8 anos de idade, era uma chácara, né? Com direito a 25 metros de parreira, árvores frutíferas, enfim. E eu tinha uma vida intensa nesse quintal. E, além de tudo, eu tenho uma coisa que me acompanha, menos agora, porque as perdas neuronais são muito grandes, então a sensibilidade também vai sofrendo perda, né? Em termos de intensidade. Mas o que a grande bênção da minha vida, a maior talvez, que dependia só de mim, eu vivia num estado de percepção sinestésica do meu corpo e dos movimentos que aconteciam no meu corpo. Então, tudo que eu fazia era tudo muito presente, toda essa movimentação. Então, foi aí naquele quintal que eu descobri muitas coisas em mim. Só que, assim, eu não poderia falar naquele tempo, posso falar agora, porque tem toda essa distância. Eu apenas vivia aquilo, numa inteireza e numa totalidade a toda prova. Então, eu descobri naquele quintal, subindo e andando nos muros, para subir no muro, teve um dia que eu tive que fazer uma pressão dos meus braços para poder erguer meu corpo e subir no muro, que eu enxerguei os ossos dos meus antebraços. Então, eu descobri ossos ali, naquela situação. E tudo aquilo era para conseguir pegar uma fruta que dava para eu alcançar, mas só se eu subisse no muro. E vivi a vida de tudo que tinha naquele quintal.
com a presença da minha avó, que mesmo eu não vendo, era uma presença protetora. Ela, inclusive, me salvou de ser picada por uma cobra coral. Ela viu a cobra e eu não. E ela conseguiu chegar na frente da cobra e massacrou a cobra com um enxadão. Então, assim, era um anjo da guarda na minha vida, ela. Bom, e ela era expert em matar formiga saúva. Mas eu descobri um formigueiro. E eu fiquei encantada com a vida das formigas saúva. Então, eu passei semanas ajudando as formigas. Eu colhia as folhas das árvores para elas não terem que subir, eu já punha logo no caminho. Vivi com essas formigas. Algumas formigas morreram, claro, né? Faz parte dos estudos. E essa presença do corpo muito, muito intenso o tempo todo acontecendo em mim. E naquele silêncio, porque a minha avó era uma pessoa calada, ela não falava, não existia conversa entre a gente. Então, eu venho de uma prática do silêncio que povoou toda a minha vida, né? E até hoje, eu moro nesse apartamento há 30 anos e eu moro sozinha. E eu preciso ficar sozinha. Eu dependo de ficar sozinha. Então, assim, eu sou capaz de, fora da pandemia, entrar aqui na sexta-feira e sair na terça. Muito bem, né? E num desses momentos, na observação das formigas, eu estou um dia olhando aquilo e com esse silêncio todo, só a natureza viva, os bicos, os cigarras, enfim. Eu tive um insight um dia que eu fiquei estarrecida. Eu pensei assim, imagina que se da mesma maneira como eu estou aqui, esta pessoa poderosa, enorme, posso fazer o que quiser com essas formigas, né? Olha o tamanho das formigas, olha o meu tamanho. Eu tive uma percepção que era assim, e se enquanto eu estou fazendo isso, tem em algum lugar, na verdade, isso tudo é um grande experimento, e nós estamos dentro de uma grande caixa que tem um menino que, da mesma maneira que observa as formigas, me observa observando as formigas. E ele pode fazer o que ele quiser conosco a qualquer momento, como o que eu posso fazer com as formigas. Bom, eu passei uma semana que eu não conseguia dormir de medo, né? Porque vai que podia existir esse tipo de coisa. Por que não poderia? Mudava de escala só, né? Então, eu tive a oportunidade, por conta deste silêncio, desta quietude, de ter alguns insights. E eu tive um insight que eu sempre me lembro, que eu nunca contei publicamente, mas o grau da minha gratidão e emoção de estar aqui com vocês, de ter sido colocada neste ambiente, nesta circunstância, que é o que eu mais quero, é agradecer essa oportunidade de estar aqui me expondo. Eu vou contar para vocês, porque eu vou contar tudo o que eu sei. Nesse quintal, embaixo, aproximadamente próxima de uma mangueira, manga bourbon, que era a minha preferida do quintal, deu uns... Não sei o que aconteceu, e eu tive a seguinte percepção. É só essa vida. Do jeito que isso chegou, isso acabou. E nesse momento, não posso dizer o que era isso. Não é que eu ouvi, eu não vi, eu senti, com todas essas letras, é só esta vida. Olhando agora, eu só posso dizer assim, então tá. E depois isso foi esquecido, ficou lá. Bom, isso eu devia ter uns 9 anos. Aí mudei de casa, saí daquele quintal maravilhoso e fui para uma casa mais no centro da cidade, porque antes eu estava a 2 quarteirões da linha do trem. Então, eu podia, inclusive, sentir a vibração quando o trem se aproximava para atravessar a cidade.
eu podia sentir a vibração que vinha da terra antes do apito do trem. Trem de lenha, Maria Fumaça, porque eu sou antiga mesmo, né? Bem antiga. Então, ficar parada em pé naquele quintal com aquelas formigas e sentindo a terra vibrar com o peso do trem chegando. E passava. Às vezes, o trem ficava passando 5, 10, 15 minutos, dependendo do tamanho da carga do trem. Então, eu saí deste paraíso, onde eu tinha a terra, as plantas, e eu tinha um céu deslumbrante, sem nenhuma poluição. Imagine, anos 50, e fui parar no centro da cidade, numa área que era residencial, e me vi lá, colada com as casas do lado. O que aconteceu depois de um tempo? Eu me lembro que eu devia ter uns 14 anos, e tinha um luar absurdo, que eu não tive outra coisa para fazer a não ser abrir a janela do meu quarto, naquele tempo ainda não tinha grade, pulei para o corredor que tinha na lateral e dancei até a exaustão para a lua, no luar. Isso foi uma coisa que se repetiu várias vezes. E é muito interessante, porque nunca ninguém soube desses meus acontecimentos. E lá ainda, quando eu ficava com a minha avó, meus pais iam trabalhar, eu dançava. Meu pai tinha uma vitrola que tinha uns long plays desse tamanho, pesava 3 quilos cada um, e para cada lado que a gente ouvia, tinha que trocar a agulha, porque comia. A agulha era comida. Então, eu dançava do jeito que eu podia, tudo que tinha lá. Então, dancei muita polonese, muita dança húngara, canções italianas, o que tinha, ópera. E nunca ninguém soube. É interessante, porque eu nunca senti necessidade de comentar isso com ninguém. Isso era uma coisa inteira nela mesma. Tudo se cumpria ali. Aí dancei para a lua, depois fui parar no Teatro Amador de Penápolis, e um amigo meu estava montando o Mestre do Ionesco, e eu entrei no grupo. Então, foi aí que eu comecei a descobrir que São Paulo existia, porque naquela época teve uma equipe do SESC que estava rodando o interior para descobrir grupos de arte, e descobriu o grupo do Teatro Amador dos Estudantes de Penápolis. E nós fomos convidados para vir para São Paulo para participar do primeiro festival de amador que teve no SESC da Doutor Villanova. Era o único SESC que tinha sido construído, era recém-construído, e nós nos apresentamos ali, e era uma coisa, a leitura da peça era feita em 10 minutos, transformamos o espetáculo em 20 minutos, que era inteiro cronometrado em cima de uma trilha sonora, e foi a primeira vez que eu fui para uma cena naquele teatro que até hoje é um teatro maravilhoso, né? Um espaço cênico deslumbrante. E eu fazia o papel da apaixonada na peça. E fizemos uma montagem bem surrealista. E, no final, ninguém pôde vir no dia da premiação do festival. Ninguém veio. E acontece que, quando foi chegando o 5º lugar, 4º, 3º, a plateia começou a gritar falas da peça. E era uma das falas que eu falava para o apaixonado, que era o meu partner no espetáculo. Que era assim, a gente brincava de pega-pega em cena, só que quem ia pegar estava correndo na frente, quem ia ser pego estava correndo atrás. E a gente gritava isso, falava, vou te pegar, não me pega, aquela farra. E a plateia começou a fazer esta gritaria em cena. E nós acabamos mesmo levando o primeiro lugar do festival. E foi aí que eu descobri, nos 3 dias que nós ficamos hospedados aqui em São Paulo, que eu comecei a descobrir que existia um lugar, uma cidade chamada São Paulo. Eu já tinha estado aqui antes, mas aquele dia era outra coisa. Era um outro mundo que estava colocado ali. Bom, esta sensibilidade sinestésica,
foi o grande mote da minha vida, sempre foi uma coisa inquestionável. E quando eu não sabia o que fazer com alguma questão muito difícil da minha vida, eu começava a me movimentar, às vezes por puro desespero. Não tinha projeto de dança nenhuma. Era ou dançava ou infartava. E com muita frequência, numa delas, que foi uma madrugada memorável, de uma angústia absoluta, quando eu pensava o que é que vai acontecer comigo no futuro, e era um futuro que eu não fazia a menor ideia de que tamanho tinha. Eu me joguei no chão e comecei a me movimentar. O tamanho daquele horror, daquele pavor, daquele não saber nada. E depois de um tempo naquela movimentação, era o espaço onde eu dava aula, então era tudo livre, eu podia me jogar à vontade, eu não ia bater em nada. Lá pelas tantas, eu tive um insight que era o seguinte: você vai viver o que você vai viver. Anos depois de um encontro Laban, em 96, a Maria resolveu editar um livro. Nessas alturas, eu falei, como é que vai chamar o meu artigo? E o artigo se chamou Você vai viver o que você vai viver. Alguma coisa que eu não lembro mais sobre questões da improvisação do dançarino atento, alguma coisa assim. Está publicado nesse livro que se chama... Como é que chama, Maria, o livro? Laban, o mestre do movimento, é isso? É isso, Maria? Isso mesmo. Isso. Então, o título desse artigo saiu desta madrugada do mais total horror em relação ao que eu ia viver. E na hora que, depois de ter me estraçalhado ali no chão, na movimentação, veio esta assertividade. Eu vou viver o que eu vou viver. Não é? Então, eu me lembro disso com muita frequência. E quando o Luiz começou a falar da memória, eu tenho andado nesse quintal com muita frequência. Aliás, eu nunca saí desse quintal. Eu estou aqui e eu estou lá. Eu estou aqui e estou em vários lugares, né? Então, essa capacidade de me perceber sinestesicamente, quando eu não sei o que fazer, aliás, faz tempo que eu acho que eu estou sabendo o que fazer. Eu fui ficando mais humilde e mais calma. Não adianta, eu não vou antever nada nunca. Eu tenho que pagar para ver cada dia, cada manhã que eu abro o olho e que eu falo, ainda estou aqui. Então, vamos em frente, o que eu faço? Né? Então, e poder permitir que as pessoas pudessem acessar, de alguma maneira, em alguma medida, da possibilidade de sensibilidade delas através do movimento, foi o grande mote de toda a minha vida. E como fazer isso? Através de um outro aspecto que também foi gestado naquele quintal, que foi a questão da importância de brincar. Eu brinquei muito, muito mais enquanto intensidade do que de quantidade de vezes. Brinquei muito sozinha, brinquei com as formigas, brinquei com uma série de outros elementos da natureza, e toda a minha vida profissional eu ganhei colocando as pessoas para se movimentar e para brincar. Continuo fazendo isso até hoje. Tanto que esse meu curso se chama Laban, Arte do Movimento no Brincar e na Arte. Eu ponho as pessoas, eu convido para brincar como adultos, não como crianças, né? E, nesse sentido, eu sei que o Luiz e eu somos fãs de um mesmo pensador que diz que o homem só é verdadeiramente humano quando brinca, que é o Schiller, né?
que eu já vi o Luiz citar, né? Então, e a Dona Maria foi a pessoa que trouxe o pensamento Laban para o Brasil. Ela veio fugida da Segunda Guerra Mundial. Aliás, os húngaros na minha vida têm um papel fundamental. A Dona Maria, primeiro o Laban, que entrou primeiro, a Dona Maria, o professor Petr Sándor, que também era húngaro, né? E eu, na minha infância, fazendo as danças húngaras. Então, eu tenho uma história, o universo húngaro, do meu jeito. E a Dona Maria era capaz de um olhar libertário e de acolhimento que eu nunca vi mais em ninguém. Mas não sou só eu que nunca vi. A maior parte das pessoas que passou por lá também nunca tinha visto isso antes. E eu vou contar uma coisa para vocês, que na minha idade, eu não tenho a pretensão, não estou me gabando de nada. Vou contar para vocês uma outra coisa, que é assim, eu nem sabia que eu estava em busca de alguma coisa que me acolhesse. Eu só soube que existia quando eu fui acolhida. Quando eu descobri que a Dona Maria existia, cheguei lá timidamente, numa quinta-feira, primeira quinta-feira de março de 1975, e cheguei e falei, Dona Maria, posso fazer aula com a senhora? Ela disse assim, então, entra agora nessa aula, porque eu quero observar a sua movimentação para ver para que grupo eu vou encaminhar você. Que conforme como ela percebia a nossa movimentação, era o grupo. Nessa época, ela dava aula de manhã, de tarde, de noite, de segunda a quinta-feira, ela tinha muitos grupos. Então, eu entrei e dancei. Então, eu vinha de um trabalho de Laban, em que fazia 5 anos, só que não tinha música, era sem música. E, de repente, eu caio lá e tinha música. Bom, juntou tudo que vocês puderem imaginar e mais um pouco. E eu dancei muitos anos de olhos fechados. Eu não precisava abrir os olhos, nem tinha vontade. Eu devo ter ficado lá uns 3 anos dançando de olhos fechados. Mas esse primeiro dia, quando acabou a aula, eu saí do grupo. Quando eu olho, a Dona Maria estava lá, olhou para mim e disse assim, ela põe as mãozinhas, ela disse assim, como dança. Não sou capaz de dizer o que aconteceu comigo ali. Eu soube agora, assistindo um filme do festival É Tudo Verdade, um filme feito pela Mariana Lacerda. Isso eu anotei aqui, porque tem a ver com esse momento e essa escuta, do tipo assim, não me falta nada. Porque se esta pessoa disse isto para mim deste jeito, a primeira vez que me vê, isso estou falando agora, porque naquele momento lá, não sei o que aconteceu. Então, esse filme se chama, aliás, fica uma dica para vocês, chama Giuri, sobre a Cláudia Andujar, e o trabalho dela com os Yanomamis. Esse filme, o nome do filme é o nome de um pré-adolescente por quem ela foi apaixonada antes que ele fosse encaminhado para o campo de concentração e ela tivesse que fugir, né? E foi a Cláudia Andujar que foi a pessoa que provocou o reconhecimento das terras da tribo dos Yanomamis com a presença e o trabalho que ela fez. E nesse momento do filme, que estão jantando numa mesa, o Davi Copenaua olha para a Cláudia Andujar, olha para o Peter Paul Pelbert, que estava fazendo a entrevista e conduzindo a entrevista na filmagem, e o Davi diz para todos nós que estávamos assistindo ali o filme, ele diz o seguinte, a minha alma está no colo dela. Eu tenho a impressão, agora estou ficando muito emocionada, tá?
tenho a impressão que se eu não fosse aquela pessoa imatura, em 1975, provavelmente eu poderia dizer isso que o Davi Copenhague falou para Cláudia Andujar. E eu assumi um compromisso poético e objetivo com a dona Maria Duchines, depois que ela já tinha parado de dar aula, ela me chamava para eu ir lá. A empregada dela ligava e dizia: Dona Maria pediu para você vir aqui, que ela quer alguma coisa. Nunca se sabia o que é que era. Às vezes era para conversar, às vezes era para eu fazer algum trabalho de corpo nela, nunca sabia. E um dia, nesses encontros que ficávamos só nós duas, eu virei para ela e falei: Dona Maria, da minha parte, a senhora pode ficar sossegada, porque eu vou fazer o que eu puder para preservar a qualidade e as características do trabalho de improvisação na dança que a senhora faz conosco a vida inteira. Então, esse grupo eu levei 11 anos a ter condições de criar, tive várias perdas familiares, eu tive que ter esse ato de esperar 11 anos desde que ela saiu de São Paulo. E junto com pessoas que dançavam lá na Dona Maria naquela época, eu fui encontrando essas pessoas pela cidade e fui reunindo. E esse ano de 2020, o grupo que nós conseguimos criar, que se chama Grupo de Improvisação de Movimentos Maria Duchines, com autorização do filho dela, esse nome, nós estamos no nosso 10º ano de existência. Então, é graças a essas pessoas que eu pude honrar o compromisso de vida que eu fiz com a Dona Maria. E eu separei umas fotos do grupo. Essa aqui, nós estamos lá no... Dá para ver? Dá para ver? Puxar um pouquinho para trás, Silô, só um pouquinho. Aí, aqui, dá para ver. Então, aqui nós estamos lá no Centro de Referência da Dança, fotografia do Marcos Aidar, né? Aqui também, aí, no outro ano, lá no Centro de Referência da Dança. Sobe um pouquinho. Deu? Aí. Sim. E essa aqui, que é a foto da Vanessa Moraes, que acho que está aqui assistindo a gente. Está dando para ver? Subi um pouquinho. Subiu um pouco, mas aí. Aí. Deu? Deu, agora deu. Então. E nós continuamos nos reunindo uma vez por mês. Vamos ter o nosso último encontro agora no final de novembro. E graças à presença dessas pessoas, juntos, nós estamos mantendo com o maior cuidado e delicadeza que nos é possível aquele estado de liberdade que a Dona Maria nos deu de presente a vida inteira. E eu tenho para mim que a Dona Maria, ela também não sabia muito bem tudo que ela estava dando para a gente. Da mesma maneira que eu também não sabia muito bem tudo que eu estava recebendo naquele primeiro dia, porque aquilo era a vida dela. Na arrumação dos papéis dela, numa parte dos papéis, quando a Maria me pediu para eu ir lá para ver se eu salvava as fotos que tinham num quartinho, eu achei ideias de movimento que ela escrevia no que tinha, papel de pão, papel de preto. Onde ela estava, como ela tinha uma grande dificuldade de locomoção, ela escrevia o que estava na mão perto dela. Então, eu sinto que tem um monte de coisa tão valiosa na vida, talvez as mais valiosas, que não é nem possível, nem dá para ter a pretensão de querer falar sobre elas, porque elas são muito maiores do que qualquer coisa, do que qualquer palavra, qualquer formulação. Isso que eu contei para vocês é uma tentativa só de contar para vocês e de me expor de um jeito como eu nunca tinha me exposto antes.
Então, Obrigado. Mirtes e Ederson, a minha gratidão para sempre, Belíssimas palavras. Obrigado, Ancilo. por vocês terem colocado aqui com o Luiz e com a Maria, que são duas pessoas muito importantes, muito sensíveis e muito queridas. Muito obrigada. Nossa, a gente que agradece vocês. E eu acho que é bom porque está gravado, né? E muitas pessoas têm que ouvir, muitas pessoas, né? Independente se são artistas, se não são. É muito bom ouvir vocês, e especialmente nesse momento. É um alento, né? Muito obrigada, muito obrigada. Se alguém que está no grupo quiser, no encontro, falar alguma coisa, fazer uma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, antes da gente fazer a última pergunta para os 3 artistas. Você tem um comentário, uma questão mais para a Silô, né? Pelo que eu entendo, assim, né, a história que você contou assim, da sua vida, mais da juventude, eu vejo que nos momentos de muita dificuldade, de crises, né, você dançava, a dança ela sempre trouxe uma resposta, né? Ela sempre foi assim, pelo que eu entendo, uma coisa transformadora por todo o tempo, e isso continua hoje, assim. Foi isso, né, que mais ou menos que eu entendi. Então, na verdade, as coisas se resolvem quando nós nos movimentamos, quando nós nos movemos. Sim. Seja uma movimentação artística ou não, Entendi. a maneira de mudar de um estado, seja ele intelectual, sensível, emocional, etc., etc., é através de poder estar em movimento. Tanto que o Laban tem um pensamento que é o meu mote de vida, mais profissional do que pessoal até. Ele diz o seguinte: movimento, 2 pontos, a experiência básica da existência. Então, o que me move hoje em dia é com os meus alunos nesse curso, levá-los a criarem os seus processos de conhecimento e de criação artística, porque é por isso que eles vieram, e a coisa se resolve no movimento. Tem nenhum tipo de interpretação psicológica, nem nada. O objeto e o objetivo, e o meio e o fim está colocado no movimento. Obrigado, senhor. Belíssimas palavras. Obrigado mesmo. Não fica igual. Pode ficar 3 dias. Eu acho que... No dia que você resolve ficar em pé e pular feito grilo, só de pular feito grilo, feito saci, você já ficou diferente. Verdade. Para completar esses depoimentos tão sensíveis, é só vocês procurarem, né, até no site do festival, como que esses artistas se movem, então, como eles conquistam corações e mentes. São 3 artistas maravilhosos, né? Então, procurem no festival, vocês vão encontrar. A Mommsen não conseguiu participar desse último festival, mas dessa última edição, mas Mommsen depois manda para a gente a última criação que você fez com as formas geométricas, tudo, para as pessoas poderem também acessar, a gente acrescenta aqui, tá bom? Eu queria puxar só a última pergunta, a última colocação de vocês, a partir do festival, né? Da memória do festival. O Visões Urbanas ele acontece desde 2006 na cidade de São Paulo. O Luiz já participou mais vezes do festival, a Silô também participou ano passado. Vocês já dançaram, né, no Museu de Imagem do Som
no pátio do colégio, na Casa das Rosas, no Museu de Arte Sacra, no Instituto Tomiotaki, no Centro Italiano de Cultura, no Vale do Anhangabaú, na Praça das Artes, enfim. A dança de vocês, né, já circulou por esses espaços. Então, na divulgação, a gente usou uma frase do Italo Calvino, que diz que a cidade não contém... que a cidade, ela... Deixa eu até ler aqui, para não citar errado, né? E tanto quando vocês vão participar do festival, né? Eu falo para vocês, eu não quero nem saber o que vocês vão fazer. Eu brinco muito com o Luiz também. Falo, Luiz, por favor, fica só em pé, né? Toda a dança está ali. Se você ficar em pé, só isso, já tem toda a dança ali. Então, eu nem quero saber o que vocês vão fazer, não me interessa. Eu sei Sim. que vocês vão... eu não sei explicar com palavras. Né? Que o Calvino fala que a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrita nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas. Eu acho que a cidade de São Paulo hoje, né, esses espaços contêm um pouco do corpo de vocês, contém um pouco da dança de vocês. Então, eu queria que vocês falassem, para finalizar, a importância, né, da dança estar no cotidiano da cidade, a importância do corpo de vocês mais experiente, cheio de histórias, cheio de memórias, está também presente na cena da dança paulistana, participando dos festivais, dançando, estando na rua. Queria que vocês falassem da memória na perspectiva da cidade, da importância de vocês terem deixado a marca de vocês nessas arquiteturas. É um pouco isso para finalizar o encontro e falar o que vocês quiserem sobre essa relação dança, cidade, memória. Posso falar? Sim. Bom, queria, antes de perder a oportunidade, queria dizer que eu também conheci Maria Dushnes. E quando eu vim para o Brasil, no ano que eu cheguei, eu vim para dançar com balé estágio. E tinha um colega que não pertencia ao balé estágio, mas que fazia dança também, e ele me falou que fazia aula com Maria Dushnes, uma aula noturna, onde tinha várias pessoas profissionais liberais que trabalhavam durante o dia e à noite faziam aula. E eu pedi licença para ver se podia fazer uma aula com Dona Maria. Aliás, eu sou um oferecido, sempre sou oferecido. Com visões urbanas, fui eu que me ofereci. Né? Sempre sou eu eu sempre me coloco, porque sempre penso que as pessoas podem, por dois motivos, porque um pouco de malandragem, que é uma maneira da pessoa não poder me dizer que não. E porque é uma maneira também de dizer a vontade que eu tenho. E eu fiz uma única aula com Dona Maria, que quando fui lá, ela disse, sim, pode fazer a aula. E o que eu me lembro, como falou a Siló, que ela tinha um olhar libertário, realmente, mas não a gente hoje em dia, quando pensa que é um olhar libertário, no sentido, digamos assim, de tirar estruturas para fora, ela tinha um libertário também porque ela ia além das estruturas. Eu era um bailarino que vinha de conhecimento de dança clássica, que vinha a dançar com o balé estágio, e ela teve um olhar totalmente aberto e acolhedor para o que eu fazia, com a linguagem que eu tinha. E ela não tinha medo do conhecimento técnico. Ela estava totalmente disposta, era completamente aberta. E eu lembro que eu percebi que ela me acompanhou com os olhos durante a aula inteira, e quando terminou me pegou nas mãos
e ficou assim, me dando um carinho com as mãos o tempo inteiro. Foi muito lindo aquilo. Mas o que eu queria colocar agora, especialmente com o depoimento da Maria e da Siló, que alguém comentou que a dança pode ser terapêutica. Eu acho que a dança é uma coisa extremamente superior a tudo isso. Eu acho que, aliás, ela deve ser extremamente perigosa. E ela deve ser extremamente subversiva. Porque poucas coisas eu conheço tão alvo de repressão quanto é a dança e o próprio movimento. E todos os encargados de manter o poder, de deter o poder bruto, se encarregam de reprimir terrivelmente isso, mesmo quando o discurso é de não repressão. Estou dizendo isto especialmente porque Siló e Maria e eu já temos mais de 18 anos. Já somos maior de idade. E por mais que nossos colegas mais jovens joguem e vomitem discursos de igualdade, de tolerância, e de que a dança e o amor é direito de todos, inclusive dos velhos, isso, na maioria das vezes, não passa de palavras. Não é correto ver os corpos velhos se amando. Na televisão, os beijos das pessoas velhas não passam de um biquinho de perfil. Não existe esfregação de corpos velhos. Os corpos velhos são proibidos de expressar-se. Tanto que, e principalmente nestes dias, temos ou seja, para dizer que temos discursos progressistas, decimos que as pessoas velhas têm direito de fazer academia, ficar em forma já de músculos. Ou seja, têm direito de não ser velhas, de não serem velhas. Por isso, queria lembrar uma passagem bíblica que eu sempre lembro muito, e que me parece uma maravilha, que é quando o rei David, o rei de Israel, ele volta com a arca do testemunho de uma cidade que não lembro qual era, e que ele leva essa arca para a cidade de não sei se era Jerusalém, possivelmente, que é onde ele quer colocar essa arca definitivamente. O rei David é um homem velho já. Ele tinha participado de muitas lutas, sempre com a proteção do Deus que ele acreditava. E nessa arca estão contidos os princípios que ele acredita. E ele queria levar essa arca para a cidade dele. Quando ele quer fazer um templo para Deus, Deus disse que ele não fará esse templo para ele, porque o rei David era um homem que tinha sujado muito as mãos com sangue durante a vida toda. Então, quem faria isso seria seu filho, o sucessor, Salomão, que foi o grande, se supõe que foi o rei mais sábio de todas as tribos de Israel. Então, o rei David pega a arca e volta dessa cidade para Jerusalém. A imagem, como relata a Bíblia, é fantástica. É num caminho desértico, empoeirado, de aqueles desérticos, daquela região de Jerusalém, vem todo o exército dele, cantando, saltando, tocando instrumentos, trombetas e tambores e pandeiros, ele descreve os instrumentos, e o rei David, velho, ele vem com uma túnica de linho, de sandálias, dançando na frente, imagina, levantando poeira. Da cidade, dá para ver a chegada. E, naquela época, eles tinham, além da mulher oficial, eles tinham várias mulheres, os reis. Uma das mulheres dele, eu acho que chama Mical, eu acho,
olha de longe e ela o desprecia no coração. Essas são as palavras que usa o texto bíblico. Então, ele chega à cidade, coloca a arca num lugar determinado e depois ele vai para casa e a mulher disse para ele: você deve ter ficado contente de se humilhar perante todas as empregadas dos outros senhores, dançando e mostrando-se. Já nessa época, olha o preconceito. E ele disse: não, você está errada, porque eu não dancei para elas. Eu danço para Deus. Olha que maravilha. E o texto termina assim: e Mical, essa mulher, morreu estéril. Ela não tinha capacidade de criação. Eu acho que esse texto, essa imagem, ela, primeiro porque me abriga, me acolhe, como velho dançando, me sustenta e diz que realmente a dança ela vai muito além do terapêutico, ela vai muito além do que faz bem para as articulações, para a circulação, para a pressão, para a diabetes. Ela é para conectar-se com Deus, ela é para voltar a Deus. Eu acho que elas, ainda também como eu, não estamos em condições de dançar para Deus, mas um dia conseguiremos. Obrigado, Nossa. Luiz. Sim, você falou tudo o que eu gostaria de falar. O que mais acrescentar? Não tenho o que acrescentar. Assim, quando eu era bem mais jovem, eu dançava no Rajneesh. Era muito essa sensação de você se conectar, né? E toda a criação é, como você diz, essa memória de algum lugar que a gente toca, que a gente ainda vai tocar, ou tocaria, enfim. Tão bom estar aqui. Olha, muito obrigada, gente. Obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui. Obrigado. Obrigada, Maria. Tá, seu microfone, Silô. Aí. No sábado passado, nós do grupo que homenageia a Maria Duschenes, eu contei para eles desse filme e da fala do Davi Kopenawa, e ficou para nós o seguinte, que a nossa alma desse grupo está no colo da Dona Maria, e que porque nós nos encontramos porque ela existe ainda para nós hoje, né? Então, assim, é só isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês são uma gente linda. Obrigada por vocês estarem no mundo. E vocês tiveram um papel fundamental em diluir a minha invisibilidade no mundo da dança na cidade de São Paulo. Não tem preço. Muito obrigada. O que não tem preço são vocês. Eu só peço para que a gente possa continuar tendo esse festival aí, né, na cidade, para que vocês possam estar sempre lá, sempre, né, sempre ensinando e inspirando. É só isso que eu peço. Muito obrigada. Sabe, Luiz, quando você ligou aqui falando que queria participar do festival, eu quase desmaiei. E aí a minha reação foi, eu desliguei, porque eu não ousaria te convidar. Mas como que eu vou convidar? Eu desliguei o telefone e comecei a pular aqui na sala. Gente, vocês não sabem quem é que quer participar do festival. Né? Então, foi assim uma alegria muito grande de lá para cá. É muito divertido estar com você, com vocês todos. Obrigada. Silô também foi Muchas gracias. impressionante.
Obrigada a todos. Maria está devendo uma apresentação, hein? Próximas edições vai estar dançando no festival. Obrigado a todas e a todos que estavam presentes. O festival ainda acontece entre hoje e amanhã. Tem 3 videodanças acontecendo na plataforma do YouTube da Oficinas Culturais. Esses videodanças, eles têm audiodescrição, então é uma forma de tornar ainda mais acessível a dança para quem não enxerga ou tem baixa visão, ou para quem também enxerga e quer experimentar a dança a partir de uma outra perspectiva, né? É muito interessante a gente ver o vídeo com uma leitura poética, né, das imagens. E amanhã, às 15 horas, a gente vai fazer a apresentação de um trabalho da Companhia Artesãos do Corpo, que a gente fez durante a pandemia. Então, vai ter exibição às 15 horas, ao vivo, na plataforma do YouTube das Oficinas Culturais, e depois a gente vai conversar um pouco sobre esse processo através do Zoom. Quem tiver vontade de participar, está convidado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, graças. Até amanhã. Tchau. Muito prazer. Sim, muito obrigado a todos. Sim, Obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigada. Oi, Paulo. Obrigada. Lúcia, muito obrigada. Maria Cláudia. Obrigado. Beto, Dani, tudo de bom. Maria do Revela. Muito obrigada também. Muito precioso. Vocês não fazem ideia. Assim, eu estou muito emocionada e, sem dúvida nenhuma, as experiências e a vida vão nos dando ensinamentos. E eu sou muito grata. Eu estou bastante emocionada aqui. Só conheço a Maria pessoalmente, a Silô e o Luiz não tive oportunidade ainda. Muito obrigado pelos belos depoimentos de vida e de arte. E Mix e Ederson também, por esse maravilhoso momento. E a todos aí. Ô, Paula, eu estou emocionada mesmo. Maria, deixa eu fazer uma pergunta, Maria. O Encontro Laban que você fez lá no Rio foi no Centro Coreográfico, né? Foi. Eu trabalhava lá. Vocês não fazem ideia, porque foi lá que a gente conheceu a Meida. A Meida foi no Encontro Laban. A gente dançou lá e dividiu o palco com a Meida. Você não imagina o encontro que você possibilitou. Você, Maria, por organizar, a Paula por acolher lá no Centro Coreográfico. O nosso encontro com a Meida naquele Encontro Laban foi uma abertura de um oceano, assim. Meida também. Mas, na verdade, é a Regina Machado, Regina Miranda que promoveu o encontro lá no Rio, né? Tá. Então, ela incorporou uma coisa na outra e ela é quem fez. Aliás, uma pessoa fantástica, assim, que tem mantido esse trabalho de Laban, né, aqui. Esse encontro foi em 2008, acho que foi em abril. Eu trabalhava lá, enfim, então eu acho que foi em abril. Nem lembro mais, Paula. Foi fantástico, foi fantástico. Obrigado, Paula. Muito obrigada também. Tchau, gente. Fiquem à vontade. Tchau. Tchau, muito obrigado. Obrigada, gente. Até. Maria, obrigada sempre pelas danças e tudo mais. Muito amor, obrigada mesmo. Até mais. Obrigada pelas palavras.